Thiago, tá me Cheguei, ouvindo? Tá, fala aí. eu tô. Ó, então vamos fazer o seguinte. Seja muito bem-vindo aí. Tu não tá aparecendo na tela ainda, mas eu creio que tu vai aparecer. Tu ainda é um fantasma pra gente aqui, só uma voz vindo no escuridão. Mas fala um pouquinho aí, como tá sendo esse tempo aí de isolamento. Fala um pouquinho de você pra galera conhecer e depois tu traz a mensagem de Deus pra gente. Esse período de isolamento está sendo um período muito proveitoso. Não vou mentir, porque assim, trabalhar de home office tem me ajudado a ficar cada vez mais próximo da minha família. Então, assim, a gente está com um momento para poder almoçar junto e orar no almoço, jantar junto, fazer várias coisas juntas, isso conciliando com o trabalho. Estar perto de Camila, ajudar nas coisas de casa, porque afinal são 3 crianças. E não é fácil. Promover a carreira deles de youtuber, né? Exatamente, promover a carreira deles de youtubers, ser produção. E tem sido maravilhoso. Massa, que bom. Lógico, tem muita dificuldade, tem. A vontade de sair de casa é grande, mas a gente vai se ajeitando do jeito que pode. Minha imagem já apareceu aí? Não, ainda não. Tu ainda é um fantasma pra gente aqui. Meu Mas assim, Deus. vamos começar. A gente não pode. Agora é só pro senhor, Tarcísio. Vamos embora. Traz a mensagem de Deus para nossa vida aí. A galera tá todo mundo entrando aqui. Davidson chegou agora, Paty, Luiz. Tem a galera aí Uhul. também dos casais, né? Júlia entrou agora. Então vamos trazer uma palavra de Deus aí para abençoar a vida da galera aí. Massa. Não, tô no 4G. Então vamos lá. Essa semana eu recebi essa missão, né? De falar sobre esperar com passos de fé. E aí fiquei meditando, meditando, procurando. E cheguei à seguinte conclusão: que esperar é um ato constante da vida na humanidade. E todo dia a gente espera por alguma coisa. É impressionante como cada segundo a gente está sempre com o coração esperando por algo. Eu posso citar aqui algumas situações simples do cotidiano que a gente está sempre esperando. Antes da pandemia, antes da quarentena entrar em vigor, eu ia trabalhar de ônibus. E quando eu chegava na parada de ônibus, eu esperava que o ônibus viesse na hora certa, para eu não chegar atrasada no trabalho. Nesse momento agora vocês podem estar esperando uma pizza que vocês pediram aí no aplicativo. Então vocês estão esperando. E nesse momento eu estou esperando que vocês estejam me entendendo. Mesmo sem ver, estou esperando, tá? Sendo que eu fui procurar no dicionário bíblico o que seria esperar. Daí tem lá, permanecer em prontidão e expectativa normalmente sugere uma expectativa ansiosa, ainda que confiante, do povo de Deus para que o Senhor intervenha a seu favor. Tal espera pode ser uma simples resposta de oração. E aí esperança. Nessa espera tem que haver esperança. Daí a gente lê lá em Salmos 25, que é: guia-me com tua vontade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. E aí é onde está a grande diferença entre o esperar do dia a dia e o esperar confiando em Deus. É onde a gente vai depositar a nossa esperança, né? Massa. E Porque para é bom tu falar isso, Tarcísio, porque então o ato de esperar é para todo mundo, é né? para todo Todo mundo, mundo tem que exatamente. esperar, né? Massa. Exatamente. Aí, para construir esse pensamento, eu vou separar em 3 pontos. O primeiro ponto que a gente precisa ter é saber o que está esperando. Porque é muito difícil você esperar sem saber o que espera. Daí você cai naquela rotina de dizer, eu estou esperando. Está esperando o quê? Não sei. Então não está esperando. Porque você só sabe que está esperando quando você consegue enxergar aquilo que está esperando, né? E quero deixar bem claro que saber o que está esperando não é esperar uma pizza de calabresa.
Por quê? Um testemunho meu. Constantemente, quando a gente pede pizza de calabresa, a gente pede sem cebola. E o que que acontece? Vem com cebola. E aí a gente se frustra. Mas entendemos que aquela frustração não cabe a nós. É só tirar a cebola. E resolver o problema. Só que quando a gente sabe o que está esperando, fica muito diferente. Lá em Atos 1, o versículo 4 e 5, ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. E aí veio a promessa de que o Espírito Santo viria. E aí o que foi que os discípulos fizeram? Sentaram lá e ficaram esperando. É conversa. Eles voltaram para Jerusalém e começaram a orar. E nesse orar é onde vem o nosso segundo ponto, que é o agir dentro da espera, o antes e o durante a espera. Aí eu quero mudar a história, eu não quero mais falar dos discípulos, eu quero ir lá para Noé. Deus disse assim a Noé: Noé, constrói aí a arca. E eu vou destruir toda a terra, toda a humanidade. Constrói a arca de madeira, bota piche por dentro, piche por fora, armazena todo tipo de alimento. E o que foi que Noé fez? Sentou e esperou que os bichos fizessem a arca. Foi isso que aconteceu? Não foi não, foi não. Noé arregaçou as camisas, levantou a sua túnica, começou a bater madeira e construiu a arca. Juntou o alimento. Ele agiu. Assim, por mais que Deus disse que ia fazer isso, a inundação viria. Mas Noé precisou agir. Essa semana, ou semana passada, eu vi até um meme engraçado referente a isso, que é: Noé tá lá construindo a arca, os bichos estão entrando na arca de 2 em 2, aí vem 2 unicórnios e olha, é só uma chuvazinha, não precisa entrar não. E foi-se embora. Aí por isso que os unicórnios não estão aqui hoje com a gente. Né? E vendo essa história de Noé, eu consigo ver exatamente esse momento que a gente está passando. Que assim, choveu 40 dias e 40 noites. Quarentena. O sol começou a aparecer, aí Noé, ainda bem que só apareceu. Só que ainda durou mais um tempo, porque o total foram 150 dias. Eu fico imaginando, de verdade, na minha cabeça, quando eu estava lendo sobre isso, foi que imagina o trabalho de Noé para dar comida, separar os bichos, porque tinha bicho que um comia o outro, limpar, porque bicho que come, ele vai fazer cocô, então devia ter... Imagina um elefante. Imagina a girafa. Dona Girafa, a senhora está com torcicolo aí. Então, assim, ele trabalhou desde o momento que ele começou a fazer a arca até o final, até os 150 dias, quando começou a baixar. E é formidável a forma como ele trabalhou. Outros personagens que a gente pode citar assim, que agiram dentro do esperar, foram Abraão, a gente pode citar Abraão. Ana, a gente pode citar Ana, porque ela esperou e confiou no Senhor. A gente pode citar Moisés. Deus chega para Moisés e diz: vai lá, liberar o povo do Egito. Eu disse: vou nada. Vai lá, rapaz, eu não estou dizendo para tu ir. Eu já te mostrei que eu sou o Deus que está contigo. Eu disse: vou. Aí o cara pega e senta ali. Tô indo. Não foi. Ele foi, ele agiu. E eu acho que a grande diferença está aí, no agir, no confiar da onde está vindo a ordenança por fazer aquilo que você está esperando. Massa. Se eu estiver indo rápido demais, tu avisa. Não, tá ótimo. O que eu veio um personagem agora do nada na minha cabeça, sabe quem foi? Josué e Caleb. Eles esperaram 40 anos para entrar na terra
em uma terra que ele já acreditava 40 anos antes que já era dele e que eles foram os únicos que trouxeram um relatório crendo que Deus ia dar a Aham, eles. isso E mesmo. eu fico imaginando, sabe o quê? Uma coisa que uma vez Deus falou comigo há muito tempo, é que às vezes o nosso foco é não esperar ou não caminhar, como o Camilinha falou, Priscila falou aqui também, que esperar e caminhar, né, em fé. Eu vejo assim que o coração de Josué e Caleb era um coração que já estava na terra, Sim, né? Eles esperaram 40 anos para entrar nela, mas eles já criam que ali era o lugar deles. E Deus derramou essa promessa sobre a vida deles, eles tiveram que esperar. E eu fico imaginando assim, como deve ter sido difícil eles esperarem esse tempo todo. Então, é como fosse algo diário, né? O caminho é algo diário. Eu visito a promessa diariamente. Eu visito o consolo da promessa diariamente, né? Eu visito, aham, vamos dizer assim, os meus dilemas. Porque eu acho que Josué e Caleb podia acordar um dia assim, sabe, Tarcísio? Ô, meu velho, é fogo, né? A gente podia estar na nossa terra há um tempão já, mas porque se os 10 outros espias não acreditaram, a gente está aqui hoje, exatamente, né? Eles podiam murmurar os 40 anos, né? E exatamente. é uma atitude constante, né? Mas continua aí. É uma escolha dele, né? Eu vou agir ou vou sentar? Ó, Senhor, me traz um emprego, tá certo? Vá ali entregar esse currículo naquela banca ali do lado, 10 horas da manhã a banca fecha, porque quarentena, né? Não vai conseguir. É muito do agir da pessoa. E outro, o povo perdido no deserto, que é o caso aí também. E outro que esperou é Jesus. Mas como foi que Jesus esperou? Na época que Jesus veio, por causa da sociedade em que ele estava, ele teve que esperar ter 30 anos para começar seu ministério. Ele era Jesus, ele com 5 anos de idade, 1 ano de idade, ele não precisava nem ter vindo para cumprir o ministério dele. Mas ele se fez homem e se cumpriu tudo que a sociedade condizia na época. O ministério começa com 30 anos, pronto. Com 30 anos ele começou o ministério. Embora antes ele tenha alguns assim laços para cumprir profecias, mas com 30 anos é que ele começa o ministério dele. Então, até Jesus esperou. E agora que a gente entendeu que a gente precisa enxergar o que a gente espera e que a gente precisa agir antes e durante esse período de espera, daí agora a espera acabou, porque chegou. Chegou, a espera acabou. E aí, tem que fazer o quê? Né? Aí é onde entra o coração grato. Massa. E o terceiro ponto é exatamente esse. É ser agradecido com o que chegou. Porque assim, eu vejo constantemente pessoas oram, pedem a Deus, ó Senhor, manda um varão para mim. E aí quando ele manda, começa. Não, porque não era assim que eu queria, porque não está dando certo. E aí, cadê o coração agradecido? E uma passagem que me trouxe muita tranquilidade em relação ao coração agradecido foi lá em Lucas 17, do versículo 11 ao 17, que Jesus está passando lá pela cidade e tem 10 leprosos. E os leprosos se aproximam e gritam. Nossa, e a Bíblia fala assim, de uma certa distância. Então já é uma evidência do distanciamento social. Porque eles estavam doentes, eles viviam na escória da sociedade. Aí eles gritam, Senhor, tem piedade de nós. Jesus escuta aquilo, tem compaixão com eles e ordena, né? Vá ali e fale com os mestres da lei, com os sacerdotes. No meio do caminho eles são curados. E aí é onde vem a palavra que eu acho assim, que enche muito, né? Só um voltou. Só um teve o coração agradecido. E aí Só um ele voltou para volta. agradecer, né? Exatamente. E aí Jesus disse, só esse voltou. Porque assim, era esperado que todos tivessem o coração agradecidos. Porque muitos recebem milagres,
mas poucos agradecem pelos milagres que recebem. E aí, o coração agradecido é que vai fazer toda a diferença. Massa. Ó, Camilinha falou uma coisa aqui muito legal, que ela disse assim, ó, nós precisamos fazer as pazes com o tempo, né? Não queremos Exatamente. esperar, né? Isso. É a cultura imediatista, né? Exato. Exemplo aqui, nos 10 leprosos. Jesus, tem compaixão de mim? Disse, tá bom, tá todo mundo curado. Pode ir. Não, ele mandou, tem aquele tempo, tem um período. Todo mundo quer chegar lá em cima, mas ninguém quer passar pelo período de treinamento, não é isso? E a gente está hoje num tempo muito imediatista. Foi exatamente o que o Luiz falou aqui, né? O Luiz disse assim, é uma geração que tudo é para ontem, né? Exatamente. Eu não sei, tipo... Eu acho que uma analogia boa para a gente entender essa questão de esperar sabe quando a gente vai comer um alimento e a gente espera, vamos dizer assim, a gente come degustando aquele alimento, né? Sim. Ou quando você come muito rápido, né? E você não sente nenhum Sei. sabor daquilo. Talvez eu vejo isso muito na vida. Constantemente a gente está vivendo nesse entre-tempos, porque em algumas áreas da minha vida eu estou plantando, outras eu estou colhendo e outras eu estou esperando. Então, isso é a continuidade da vida. Essa analogia da agricultura que Jesus usa, que o Evangelho usa, né, que a Bíblia e as Escrituras usam tanto no Novo como no Antigo Testamento, é bem didática para a gente fazer essa comparação, né? Sempre todo a gente está nesse processo aí de Deus, né? Isso. Plantar, colher, plantar, cuidar e colher, né? E na própria Bíblia lá diz que tem coisas que a gente planta que nem a gente vai colher. Então, tem que ser plantado, tem que ser cuidado. O cultivo é muito importante. Porque assim, seria muito simples. Agora eu sou um agricultor de tomate. Pronto, plantei o tomate. Vou esperar ele nascer, mas não é. Você tem que aguar. Tem que ver se tem alguma coisa, alguma infestação. Tem que cuidar. Tem que ver se o adubo tá bom. É uma série de coisas até você colher um tomate. É um desprendimento de tempo importante. E uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho que é muito importante a gente visualizar isso em todas as áreas da nossa vida. Porque quando estamos persistindo e perseverando, lutando, vamos dizer assim, aceitando a obediência, né, a submissão a Deus, a gente está plantando, né, e às vezes a gente, por não ver lá na frente, a gente termina fraquejando, né? Então, assim, o que eu acho massa disso é quando o Evangelho trata muito assim. Quando a gente vê, porque a gente escuta muitas conversas das pessoas, né? Se eu fosse perguntar, Tarcísio, conta um pouquinho do teu testemunho aí. Talvez tu pulasse do começo pro fim logo, né? Pra dizer, não, agora eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro, né? Exatamente. É aquele pulo, né, gigante, assim. Mas esse caminho todo de plantar, né, de regar, de cuidar, de passar por muitos dilemas. Exatamente. Isso tudo é a pedagogia do Evangelho, né? Exatamente. E aí, se a gente for tentar trazer para esse período, porque a gente está tendo uma oportunidade única de ficar em casa. Assim, como assim uma oportunidade única? A quantidade de coisa pendente que eu tinha para fazer em casa, porque a menina disse, Tarcísio, tem isso para fazer. E eu já disse a ela, não fique me pedindo para fazer as coisas de 6 em 6 meses, que eu vou fazer, só não sei quando. Mas fiz. E o processo é muito importante. Existem exemplos de pessoas que foram tirados do início e foram colocados direto no ponto final, que ministérios a gente viu cair por água abaixo. Por quê? Porque não tem embasamento, não tem força, não teve treinamento. Não se sustenta, né? Não tem estrada. Exatamente. É que nem relacionamento, sem tudo, né, Tarcísio? Em todas as áreas, né? O Luiz falou uma coisa aqui interessante, que ele diz assim, que às vezes tem um tempo cronológico, né? Isso. Cronos e o Kairos, né? O Cronos é o tempo de relógio, né? Às vezes a gente tá muito escravo dele, né? A gente quer as coisas rápidas, imediatistas, né? E o tempo Kairos é aquele tempo de Deus que muda toda a realidade, né? Por isso que a gente fala entre tempos, né? A gente lembra de uma pandemia hoje,
mas ao mesmo tempo a gente é movido por um kairós de esperança, né? Movido por Isso. um kairós de fé, né? E é muito massa. Que o menino também falou outra coisa aqui, diz assim, ó, tudo isso, esse tempo de espera, é porque às vezes a gente não está pronto para colher ainda, a gente acredita, né? Exatamente. Exatamente. Minha esposa é Nossa, abençoada demais, rapaz. falaram uma coisa aqui, dizendo assim, Tarcísio está muito Jesus nessa live. Você Eu não vi a vê, Ravelli. mas ouve sempre o tempo todo. A Ravelli. Essa Ravelli é cheia de graça, rapaz. Ai, Deus. É Ó, Bey, fantástico. tu quer falar alguma coisa ainda? Eu quero só concluir com um testemunho curto, que é o meu ministério, que eu estou esperando. E aí você faz parte desse meu testemunho. É curto porque, assim, ano passado eu estava determinado a sair do seminário e deixar isso. Sendo que aí vem você na minha vida e eu continuo no ministério. Eu continuo assim. Então, eu recebo respostas de Deus para o meu ministério pastoral. Não sei se é para amanhã, não sei se é para 15 dias, não sei se é para 20 anos, mas permaneci. Continuei no treinamento, não abandonei. Continuo fazendo minha parte. Eu quero agradecer pela oportunidade. Massa, tamo junto, meu irmão. E você vai ter muitas e muitas oportunidades ainda. A gente tá junto nessa caminhada. O Amém. importante é que nesse tempo de espera é um tempo muito, muito frutífero, né? É. O tempo de espera que eu vejo assim, Tarcísio, é um tempo de a gente colocar o coração no lugar, às vezes Deus cuidar de coisas que a gente jamais cuidaria, né? Se a Isso. gente tivesse nessa correria do nosso tempo. Então, assim, é cuidar de Deus com a gente, sempre, sempre. Eu vejo isso Sempre. nitidamente, né? Então, é bom a gente colecionar esses tesouros. É tesouro. Deus está multiplicando as bênçãos dele na nossa vida, em tempo de espera. Constantemente, todo dia, né? Creia nisso, com certeza Deus está cuidando de todas as coisas, né? Deus está fazendo coisas que a gente... eu achei massa quando o Ravelli falou aqui, são coisas invisíveis, mas que elas são tangíveis e são reais. E são extremamente Exatamente. poderosas para ter propósito para a nossa vida, sabe? Isso, Então, eu amém. creio muito nisso, sabe? A nossa vida não é nossa. Entenda isso? A Não. nossa vida não é nossa. A gente faz planos, a gente tem sonhos, mas a gente está entregue àquele que é o autor e consumador, né? Da nossa fé. Exatamente. Exatamente. E é ter esperança Amém. nele, né? Amém. Feito Ó, de queria lá em agora Jeremias 29, né? Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazer-os prosperar e não causar danos. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Tá lá. Amém. Glória a Deus por isso. Ó, a gente está em 53 minutos aqui agora. Queria que tu orasse pela gente, né? Se o pessoal participou muito, queria agradecer a todo mundo que participou, comentou. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Ora pela nossa vida aí, por esse tempo aí. Eu sei que Ora. tem gente que está esperando por muita coisa aí nessa live. Cada coração é um coração de espera, né? A gente achar que não Exatamente. existe. Todo mundo tem muita coisa que a gente espera, muitos sonhos, muitos projetos, muita coisa que você já sentiu na sua relação com Deus. Caramba, eu queria tanto isso, né? Então, é Exatamente. muito bom a gente perceber que a nossa vida não parou. Deus Isso. continua gerando mais e mais, plantando mais e mais, gerando mais e mais espera na nossa vida. Isso. E eu digo uma coisa para você. Espere como o Tarcísio ensinou hoje, agindo. Espere santificando a sua alma, a sua motivação. Gente, ó, quantas vezes hoje eu sou grato ao tempo de espera. Porque eu acho, Tarcísio, que se eu fosse ordenado lá no começo, eu ia ter muita Oxe. coisa que foi resolvido comigo e Deus no tempo de espera, né? Então, é Exatamente. importante a gente perceber que Deus, ele não se atrasa, Não. Deus, ele não está demorando. Não. Deus, ele é Deus. E eu e você somos servos dele. Né? E estamos Exatamente. a deriva, no sentido assim, quando eu falo a deriva, é o seguinte, o barco às vezes está ali, ó, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Mas só basta uma voz para acalmar tudo, né? E essa voz do Senhor Exatamente. sempre vai chegar. Amém. Exatamente. Olha aí pela nossa vida. E a gente precisa ter só um pouquinho de
andar na mesma frequência com Deus, ter o coração grato para poder escutar essa voz. Amém. Porque assim, os discípulos andavam com ele no mar revolto, vê um negócio andando sobre as águas, tiveram susto? E aí cabe a gente também essa procura, né? Então, oremos. Ó Paizinho, obrigado, Senhor, por essa oportunidade única que o Senhor nos traz hoje, por essa live, por esse momento que o Senhor nos concede, Pai, todos os dias, por acordar, pela tecnologia, Senhor. Eu tenho um grande agradecimento a te fazer, Pai, porque o Senhor nos permite todos os dias fazer a diferença, Senhor. Eu queria que o Senhor agora tocasse no coração daquela pessoa que está desesperada, porque está passando por um momento difícil, Senhor. Que o Senhor toque no coração dela, Pai. Que ela possa se acalmar e entender, Pai, que esse tempo não é um tempo perdido, Senhor. Que ela entenda que esse tempo é um tempo de se fortalecer, de buscar a Deus, de aproveitar esse secreto que o Senhor tem nos dado, Pai. Oportunidades únicas. Eu quero que o Senhor acalme o coração dessa pessoa, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe a vida de Carlinhos cada vez mais. Esse homem que é inspiração, Pai, para muitos. É claro e evidente que a gente consegue ver a face de Jesus na vida dele, Senhor. Eu quero te agradecer por esse homem, Senhor. E que o Senhor abençoe todo mundo que entrou aqui hoje, que essa palavra possa frutificar nesses corações, Senhor. E entender que esperar é caminhar, Pai. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua família. Camilinha aqui, ó. Super sábia. Só os comentários. Ó, melhor queria pessoa. agradecer. Agradecer a todo mundo por mais uma live aí do Conexão. Logo, logo a gente vai estar... Eu vou estar salvando aqui no GTV, mas logo, logo a gente vai estar postando nosso feed, nosso GTV e também no nosso... E no YouTube, exatamente. E em breve, podcast. Podcast, se Deus quiser. Ó, Tarcisão, a gente vai começar a nossa reunião de liderança daqui a pouco. Se quiser participar aí, vice, vou mandar o link pra você, tá bom? Manda que eu entro. Beijo, massa. abençoe pra todo mundo. Beijo. Muito obrigado.